Nós somos o grupo 3, composto pelo Alberto, Caterine, que sou eu, Diego, Felipe e Lucas. A gente vai falar sobre o assunto conservação dos momentos na perspectiva de 2 projetos de ensino, do GREF e do projeto Harvard. O projeto de física de Harvard foi dirigido na década de 70 por James Rutherford, Gerald Horton e Fletcher Watson, com o intuito de delinear um curso introdutório, enfático na física como processo de conhecimento humano e atrativo aos estudantes de ensino médio dos Estados Unidos. Foi planejado de forma a contribuir com o conhecimento sobre fatores que influenciam o aprendizado de física. Mais especificamente, o projeto Harvard preocupou-se em caracterizar a física como ciência de fato, proporcionando aos alunos conhecimento sobre a área por meio de perspectivas, tanto histórico-culturais quanto de vivência experimental científica satisfatórias. O projeto também tem como objetivo reconhecer a importância do professor no processo educacional e oferecer subsídios para que adaptem seus cursos de acordo com as habilidades e necessidades de seus estudantes. Em O Triunfo da Mecânica, unidade que estamos avaliando apenas os conteúdos sobre conservação de momento, as principais ênfases curriculares utilizadas pelos autores foram, aparentemente, ênfase das explicações corretas e ênfase da fundamentação sólida, mas que dizem desviar-se dos cursos tradicionais de física em 2 aspectos. Ao oferecer o mínimo de formalismo na apresentação de conceitos principais da mecânica newtoniana, leis de conservação de momento e energia, e também, ao final das sessões, almejando um aprofundamento necessário a conteúdos interligados que serão dados a posteriori. Quanto ao que traz o projeto Harvard, apesar de não delimitar nem o tempo necessário às atividades, nem o nível de dificuldade, são disponibilizados textos iniciais para contextualização histórica, já no livro do professor, o Resource Book, há artigos adicionais para aprofundamento e soluções para exercícios propostos no livro do estudante. Foram também disponibilizadas junto com o material algumas transparências, fotos e vídeos curtos das experiências realizadas, bem como notas sobre as demonstrações a serem feitas pelo professor. Na questão da interatividade, além das experiências e exercícios propostos, o Resource Book sugere quizzes e questões para possíveis discussões em sala de aula, com o intuito de introduzir os conteúdos. Quanto à avaliação, mesmo sem fornecer diretrizes para guiar a sua elaboração, o projeto estima a aplicação de uma a cada final de unidade, seguindo o cronograma proposto pelos autores. Assim como informa o site do IFUSP, o GREF, Grupo de Reelaboração do Ensino de Física, é composto de professores da Rede Estadual de Ensino de São Paulo, coordenados por docentes do Instituto de Física da USP, que trazem um material cujos conteúdos foram propostos de forma a evitar tratamentos tecnicistas e formalistas, para dar ênfase a elementos vivenciais e cotidianos, e assim fomentar a percepção da utilidade e universalidade da física. Seus objetivos de aprendizagem, a partir dessa vinculação com o cotidiano, versam sobre tornar significativo o aprendizado científico, mesmo para alunos cujo profissional não depende diretamente da física, bem como também fornecer condições de acesso à compreensão conceitual, formal, consistente, caso seja almejada uma carreira universitária. Quanto às ênfases curriculares, como se encontra no próprio objetivo do projeto de ensino, se baseia em vivências cotidianas dos alunos. Em relação ao material disponibilizado, há o livro oficial, que é na verdade um livro para o professor, que contém as diretrizes para as discussões em sala de aula, que nortearão o levantamento necessário para guiar as aulas. Questões, exercícios e problemas resolvidos, sempre dentro de situações práticas com o formalismo pertinente a elas. Também há atividades de observação e experimentação, além de o grupo apresentar o indicativo de trabalho futuro deles, que seria o foco em textos abordando aspectos históricos da evolução da ciência. O projeto de ensino do GREF não delimita níveis de dificuldade ou mesmo séries e avaliações pertinentes ao conteúdo, porque parte de uma perspectiva mais freiriana, baseada no levantamento das potencialidades de cada turma. E sendo assim, quanto à interatividade entre alunos e professores, isso acontece nos grupos de discussão que antecedem a apresentação de conceitos físicos, que auxiliarão o professor a delinear as relações
estabelecidas entre os aspectos trazidos pelos alunos e o curso de suas aulas. Nota-se que os autores do texto apresentam cuidado ao utilizar exemplos que sustentam a construção do conceito físico, reforçado com situações cotidianas evocadas pictoricamente, seguidas de descrição clara e com linguagem acessível. Utiliza também charges, que é um gênero textual bastante presente no universo do aluno. Os parágrafos são curtos, com espaçamento entre eles, sugerindo uma fruição de leitura e de fácil localização dos conceitos centrais. Os nomes e os conceitos importantes ao longo do texto apresentam-se em negrito, o que sugere um cuidado que permite ao leitor uma atividade recursiva no texto, não esperando que a leitura seja sempre completa uma vez que o texto já tenha sido lido. A utilização de pronomes, advérbios e conjunções reforçam a coesão textual. O uso de analogias, ao invés de linguagem demasiadamente técnica, garante o desenvolvimento da noção de quantidade de movimento negativa, sem, no entanto, afastar o aluno do rigor científico, pois logo os autores associam a adoção do sinal negativo com a escolha do referencial. Destaca-se também que de 4 sessões destinadas ao tema quantidade de movimento, a formulação matemática aparece apenas na 6ª sessão, indicando o cuidado em construir o conceito físico antes de enunciá-lo matematicamente. Os problemas são apresentados com um recurso lúdico contundente. Assim como no slide anterior, as situações e exemplos apresentados nem sempre fazem referência direta ao conteúdo, mas apresentam-se como problemas em que se faz necessário utilizar os conceitos desenvolvidos até então. O recurso utilizado pelos autores para apresentar os problemas é claramente intencional, pois a escolha lexical leva o leitor a assumir uma postura investigativa. O gref é apresentado em 2 versões correspondentes ao volume 1. Em uma delas, encontram-se orientações explícitas ao professor, onde verificamos a adoção de um vocabulário mais técnico, mas ainda assim contextualizado. Assim como na outra versão, nesta onde constam orientações explícitas aos professores, os parágrafos também são curtos e com explicações bastante claras. Percebe-se nesta edição uma tentativa de estabelecer o diálogo com o professor, indicando possíveis estratégias a serem adotadas. Embora em menor quantidade em comparação com a outra versão, alguns recursos lúdicos na exemplificação de abordagens ao conteúdo são identificadas. No conjunto onde figuras de recorte, são encontrados 8 exemplos rápidos com ilustração. A estrutura textual apresenta indicativos de coesão e coerência. Nota-se que o desenvolvimento dos parágrafos podem trazer referências ao anterior, desenvolvendo uma ideia introduzida previamente ou elaborando uma ideia que não foi desenvolvida. Na construção do texto, verifica-se também a presença de conjunções e advérbios, reforçando a característica coesiva do texto. Com a clara intenção de atribuir profundidade ao texto, nota-se no projeto Harvard a referência a filósofos e cientistas que se dedicaram ao estudo do tema, caracterizando assim a presença de parágrafos mais longos em comparação com o graf. No início de cada sessão, é possível identificar algumas questões de caráter motivador. No entanto, elas são respondidas ao longo do texto sem fazer o uso de linguagem demasiadamente técnica. Porém, é possível verificar um maior grau de formalismo, tanto matemático quanto na escolha das palavras, ainda que a tradução não seja para o português brasileiro. A ludicidade figura na forma de esquemas ilustrativos em referência ao que é discutido. Não há no texto a utilização de recursos externos. Identifica-se a preocupação em reforçar a estrutura conceitual e matemática do tema estudado. Destaca-se uma seção chamada Análise das Colisões, e nesta seção há uma representação lúdica do professor.
Boa noite, me chamo Lucas Roberto e vou falar um pouco sobre os aspectos pedagógicos e metodológicos. Dentre todos os aspectos solicitados pelo professor e pelos monitores, nós do grupo resolvemos apresentar para vocês, na verdade, apenas esses 4 tópicos que estão apresentados no slide, que são conhecimentos de forma contextualizada, experiências pessoais, proximidade com a realidade brasileira e valorização do trabalho em grupo. Nós escolhemos enfatizar esses porque nós julgamos mais importantes mais importantes de serem ditos aqui, mesmo que brevemente. Mas todos os outros aspectos nós vamos deixar no texto que vai ser disponibilizado a vocês. Então vamos lá. Começando com a contextualização. A contextualização do livro, todos os aspectos são apresentados baseados em situações do cotidiano dos alunos, ou situações que eventualmente passaram na infância, como brincadeiras, jogos e tudo mais, né? Tomando as experiências pessoais e do cotidiano, como podemos ver na imagem ao lado, essa imagem aqui do lado, ela é uma página do livro que eu achei interessante de colocar porque retrata bem essa importância que os autores dão pro dia a dia, para os elementos do dia a dia do aluno, como jogar bola, brincar com bolinhas de gude ou até mesmo jogar bilhar. Todos esses exemplos foram utilizados como forma de introduzir conservação de energia e momento linear. Ou seja, o que ele faz? Ele pega elementos do nosso dia mesmo e usa eles como ponto de partida para desenvolver um conceito novo. E são atividades bem próximas da gente, como vocês podem ver aí no próprio desenho, né? Tratando-se da proximidade com a realidade, podemos perceber que ela existe e que é uma preocupação clara dos autores, uma vez que podemos dizer que o método de ensino de física empregado aqui nesse livro é o de aproximação da física com a realidade do cotidiano. Como eu disse, os autores sempre dão valorizam isso de trazer as coisas simples do dia a dia e dar um sentido físico para aquilo, né? Também podemos observar que o Greff ele valoriza o trabalho em grupo, pois ao fim do capítulo que nós analisamos, no caso que foi o de mecânica, ele traz 2 atividades em grupo. Uma experimental, onde os alunos terão que construir o experimento e analisá-lo. Importante ressaltar aqui que esse experimento ele é utilizado com materiais de baixo custo e materiais que o aluno propriamente já tem, como régua, bolinha, ou alguma bolinha ou algum carrinho. E o segundo, que não é experimental, onde o aluno teria que analisar um mecanismo que vem previamente descrito no trabalho e é entregue pelo professor. E essa descrição do experimento, o livro do professor fornece. Importante dizer também que em ambos os casos o livro fornece um roteiro com perguntas, onde se pede a explicação e como os experimentos se relacionam com o conteúdo. Ou seja, o professor ele passa a tarefa já sabendo o que vai ser cobrado, porque o livro ele fornece esse roteiro para a gente. Então lá eles vão, se eu não me engano, um conjunto de 10 perguntas, onde o aluno tem que relacionar o que ele observou ao conceito aprendido em sala de aula. Eu vou falar agora um pouquinho sobre o projeto Harvard. Por se tratar de um livro americano, muitos dos exemplos que eles usam no livro referem-se a coisas do cotidiano deles, como jogar futebol americano, beisebol ou hóquei no gelo, como vocês podem ver na imagem aqui ao lado, que é uma foto de uma das páginas do livro.
Como sabemos que o intuito do livro era ser direcionado às escolas brasileiras, então não faria muito sentido usá-lo sabendo que não teria essa proximidade cultural com a gente, tomando como exemplo os próprios exemplos que o livro dá, né? Por muitos dos exemplos serem relacionados à cultura americana, as experiências seriam restritas aos alunos, a poucos alunos, uma vez que grande parte da população brasileira não tem contato ou não valoriza parte dos exemplos trazidos pelo livro, né? Essa questão de jogar futebol americano ou até mesmo beisebol, são poucos brasileiros que fazem esse tipo de coisa, então não seria não teria uma abrangência dentro dos alunos, dentro dos nossos alunos aqui nas escolas brasileiras. Tratando também da proximidade com a realidade, o livro desenvolvido por Harvard não tem conexão com a nossa, uma vez que o nosso país não é um grande polo astronômico com lançamento de foguetes e tudo mais. Outros exemplos que eles usam também são bem relacionados a lançamento de foguetes, esse tipo de coisa. E o Brasil, por não ser um país de lançamento, imagino que seja algo mais para os alunos ficaria algo mais abstrato de se observar, porque além de tudo não faz parte do cotidiano deles, né? E também outro ponto importante é que, se tratando de trabalho em grupo, ou pelo menos no capítulo em que nós do grupo analisamos, ele não faz menção alguma a trabalhos em grupo, que foi uma coisa que eu achei uma coisa que julgo muito ruim, porque não dá a possibilidade de se conversar com outros alunos, de trabalhar ideias e tudo mais. Olá, eu sou o Felipe e vou analisar os livros dos professores, começando pelo Greff. O projeto brasileiro tem uma introdução que situa o professor nas suas intenções e objetivos. Estabelece a relação que se espera que o texto tenha dentro de sala de aula com os alunos e com os professores, convidando-os a acrescentar e aprimorar o material conforme a necessidade, se posicionando apenas como uma sugestão de procedimentos a serem empregados. Na introdução do nosso tema, os autores estabelecem um plano de curso com etapas para se abordar a mecânica, sugerindo maneiras de conduzir a introdução do assunto em sala de aula e como instigar a atenção dos alunos. O plano de curso é feito em 4 partes divididas em critérios de aprofundamento e dificuldade. Cada parte tem uma tabela com exemplos de coisas do cotidiano que os alunos podem associar com conceitos físicos. O texto é simples, apresentando o conteúdo do início sem pular etapas ou presumir conhecimento prévio, e está repleto de exemplos do cotidiano e de fácil assimilação, utilizando recursos visuais. Ao final de cada capítulo existem propostas de exercícios com resoluções de atividades complementares, com um roteiro de experimentação sugerido e perguntas pertinentes e respostas possíveis. O livro tem um apêndice onde coloca conteúdos extras relacionados, mas não indica um momento ou etapa que possam ser aplicados. Tem também exercícios extras resolvidos, separados para cada parte do programa sugerido. Ao final, os autores apresentam uma bibliografia básica, mas nenhuma sugestão de aprofundamento do conteúdo. Agora indo para o projeto Harvard. Encontramos em sua introdução os seus objetivos. Entre eles estão aproximar o aluno da física, trazendo conceitos científicos para o cotidiano numa formação humanística, contextualizando a ciência filosófico e historicamente. O HPP se propõe a ajudar os alunos a verem a física como uma maravilhosa atividade com muitas facetas humanas, enquanto adquirindo conhecimentos e capacidades úteis ao longo prazo. E sobre os professores, eles esperam que o projeto torne possível a adaptação do curso aos interesses e capacidades variadas dos seus alunos e ter em conta a importância do professor no processo educativo. Na unidade 3, que representa o nosso tema escolhido, o texto já começa com um planejamento multimídia, de 30 dias de aula,
com instruções claras do que os alunos e professores devem fazer em cada um. Experimentos, textos a serem trabalhados, atividades, avaliações e tarefas. Essas sugestões têm, em sua maioria, referências dentro do próprio livro com maneiras de como conduzi-las. Mas mesmo tendo escrito "isso é apenas um caminho de vários que o professor pode tomar na unidade 3", o programa parece ser bem engessado apesar de diverso. Para cada capítulo do livro, apresenta uma tabela de recursos, que resume o conteúdo de cada subcapítulo a ser trabalhado, como tema ou conceito, um guia de exercícios separado em fácil, médio e difícil, experimentos, recursos visuais, como transparências e filmes, e atividades para os alunos. Tudo com referências bibliográficas de como localizar no próprio livro. Um aprofundamento do planejamento de 30 dias sugerido, mas agora separado por conteúdo. Ao contrário do GRET, o texto para cada capítulo e subcapítulo são instruções diretas para o professor de como abordar, sugestões de assuntos para comentar, atividades e experimentos para realizar, e quando realizar em relação ao conteúdo. O projeto Harvard tem um texto claro, direto e bem detalhado, e rico em recursos multimídia, como eles colocam, mas específico para professores que já dominam o assunto, se dizendo ser apenas um guia, um tanto quanto rígido e detalhista para a aplicação do conteúdo em sala de aula. Bom dia, professor. Bom dia, monitores. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Espero que todos estejam bem, recebendo os $1.000 de auxílio aí, né? Enfim, não vamos falar muito disso que não interessa, né? Então, pessoal, eu vou analisar aqui os aspectos gráficos, né, editoriais do livro do professor, né? No caso, Harvard, né? Bom, o livro do Harvard, né, do professor, ele é um livro bem direto e eu julgaria até bem pesado, tá? É de fato para aqueles que já têm um contato com a física, tá bom? A nossa análise do livro, né, veio em inglês, tá? Nós tivemos que analisar em inglês, então talvez tenha um pouco de divergência nas coisas, mas fizemos o melhor, né? Bom, sobre o sumário dele, muito bem organizado, tá? Até no começo do livro ele cita bem cada parte que ele vai abordar e até dentro, né, entrando em cada capítulo, ele faz como se fosse um sumário dentro de um capítulo. Então, por exemplo, um tema mecânica. Então ele começa a falar de mecânica e dentro do capítulo 1 já tem um subtítulo, sabe? Então, cinemática é Leis de Newton, 2.1, Leis de Newton, 2.2, enfim, energia e assim vai, né? É uma linguagem bem direta, tá? Bem semelhante ao que nós temos aí do livro do Moisés, no Halliday, tá? E, claro, somente com imagens, né? Somente quando necessário, tá? Somente para quando for necessário o entendimento do professor, né? Como objetivo dele, né? Ele não deixa claro o objetivo, tá? Mas ele cita aí, né? Como é o livro do professor, ele dá um auxílio, né? E dentro desse auxílio, ele faz algumas referências, tá bom? Ele faz algumas referências a livros, tem uma parte que é específica para filmes, tá? Tem uma parte que é alguns documentários durante, né, a leitura, tá bom? Ele faz algumas referências, tá? Pontos que valem a pena ser comentados, né, do aspecto editorial, que eu julgaria, né, um pouco deficiente, em relação às letras, tá? Como ele é dividido em duas colunas, né? E dentro dessas duas colunas, né? As letras acabam sendo muito pequenas, então, principalmente com exponenciais, tá? Então ele acaba desejando um pouco aí nesse tópico, tá? E por fim, até, mas pro final um comentário geral meu, né? Esse livro, né, como ele é antigo, tá, ele acaba abordando aspectos da física que bom, como posso explicar? Ele é muito direto, tá bom? Então ele não tem todo aquele envolvimento que nós temos hoje em muitos livros didáticos, tá bom? Então, por exemplo, em um dos capítulos ele é muito direto,
olha, mecânica é isso, serve para isso, e não tem todo, né, um processo de contextualização, né, que ele acaba deixando até para o livro do aluno, onde no livro do aluno começa assim um processo de contextualização, tá bom? Essa é a ideia do livro, é a ideia, né, do livro do professor do Harvard, certo? Bom, agora eu vou falar um pouco sobre Harvard, né? Só que agora o livro do aluno, que é esse daqui, né? É um exemplo que nós temos dele, é um pouco mais atrativo, pelo menos tem mais cores, diferente do livro do professor. Bom, o sumário do livro, né? Ele é bem organizado, tá? Ele deixa bem específico, né? A página, o conteúdo, exatamente onde você quer que ele esteja, enfim. Ele separa muito bem isso, tá bom? O livro começa fazendo um contexto histórico da época para começar a falar sobre massas, tá? Mas nesse ponto eu sinto que principalmente nesse começo e como ele vai se arrastando ao longo do livro, a formatação acaba deixando um pouco a desejar, tá? Por que ela acaba deixando a desejar? Primeiro que tem muitas imagens, o que é muito bom, tá bom? Mas essas imagens só vão fazer sentido se você acompanhar com o texto, tá? Que é a ideia básica, né, do livro. Mas a formatação delas acaba deixando a desejar, né? São imagens um pouco perdidas, tá bom? Ao longo das páginas, tá? E também, né, além das imagens um pouco perdidas, mais uma vez, esse livro do aluno acabou trazendo do livro do professor o mesmo problema na hora da digitação, tá? Então, na hora da digitação, nós temos aí, né, uma letra pequena, tá bom? Letra pequena, e durante o livro ele faz muitas deduções, principalmente no caso que nós analisamos, a conservação de energia. Ele acabou fazendo muitas deduções que ficaram deixando a desejar devido ao tamanho, né, e como ele chegou a essa ideia, tá bom? Você vê que se você se perde um pouquinho ali, você já não entende o restante do livro, tá? Ele acabou deixando aí uns pontos sem um elo aí, tá bom? Bem no começo ele deixa claro os seus objetivos, tá? Ele deixa claro os objetivos do projeto Harvard num todo, tá? E durante a explicação ele faz diversas referências, tá? Muitos poemas, né? Nós temos aí muitos poemas, alguns outros livros, né? No caso aí do Boyle e Newton, tá? E até alguns artigos científicos, tá? Eles pegam aí ele pega, né, um pedacinho aí de alguns artigos científicos, tá bom? Alguns aspectos que eu acredito que vale a pena ressaltar, tá bom? Se você quer um livro conteudista, né, é o livro perfeito, tá? Tanto que ele faz um experimento, ele demonstra esse experimento através de imagens, só que ele faz um parâmetro entre texto e experimento, tá? Então, entre texto, experimento e imagens. Então, aqueles dados só vão fazer sentido se você acompanhar toda a ideia, né? E um ponto importante, que no meio do capítulo, ele propõe exercícios, tá? Então, bem no canto esquerdo da folha, ele deixa lá, antes de prosseguir, veja se consegue responder as questões ao lado, né? Então, deixando aí questões em aberto para discussão, certo? Como eu afirmei para vocês, né? A imagem não tem um padrão, então ora a imagem está pegando toda a página da esquerda, ora a imagem está pegando toda a página da direita, com uma legenda sim, em algumas, tá? A maioria delas, e um texto acompanhando. Mais uma vez, a imagem só faz sentido, né, desde que seu objetivo seja trabalhar com os alunos que não têm tanta experiência em física. A imagem só vai fazer sentido se acompanhada com o texto, tá bom? Essa é a ideia, né? E um aspecto importante, né, que eu acho que não entra nem tanto aqui, né, no aspecto gráfico, é que ele acaba extrapolando até um pouco o que nós conhecemos, né? Ele fala de Leibniz, né? Ele conta um pouco da história de Leibniz e Newton, tá? Falando um pouco sobre o cálculo, né, essa divergência que ambos tiveram. E eu falo por mim porque eu acabei não tendo isso no ensino médio, foi aprender quando eu entrei na faculdade, tá bom? Essas são as considerações, né, do livro do aluno, certo? Bom, queria agradecer a presença de todos, né? Obrigado por nos escutar aí nesse tempo, e aqui temos a nossa bibliografia. Obrigado, professor, obrigado, mentores, obrigado, colegas, espero que todos estejam recebendo aí
os nossos $1000, tá bom? Aquele abraço, tchau, tchau.